eu sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, 3 de maio. Esse é mais um vídeo para Safras TV, com uma entrevista com o nosso consultor de safras, Paulo Molinari, comentando sobre a estimativa de quebra da safra de milho. Safras revisou o seu número para a produção, especialmente da safrinha. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Alessandro, a todos. Tá certo. Bom, antes de mais nada, convido a todos para se inscreverem no nosso canal no YouTube, ativem as notificações, entrem no nosso site safras.com.br, conheçam a plataforma de Safras. Vamos compartilhar daqui a pouco a tela. Você conhece vê um pouquinho do conteúdo da plataforma, que é inovadora no mercado do agronegócio. Bom, Paulo, já vou compartilhar a tela aqui. Safras e Mercado divulgou uma revisão com números, uma quebra impressionante da safrinha. Antes de março, Safras trabalhava em torno de 84 milhões de toneladas a segunda safra, depois revisou para 80,7, e aqui a gente vê, Paulo, a sua estimativa, colocando a safrinha de milho 2020-2021 aqui em 70,8 milhões de toneladas. Fala para nós aí o que determinou toda essa redução na produção. Bem, Alessandro, em primeiro lugar, nós temos que entender que o que vem acontecendo com a safrinha 2021, ela é derivada de uma situação que começou lá no verão, né? O plantio da soja atrasado, né? Em boa parte das regiões de safrinha, a soja atrasou demais o plantio. Em algumas regiões teve um ou dois replantios da soja. A soja já vinha atrasada, né? A janela do milho já tinha sido empurrada aí uns 20 dias para frente, mas até isso não seria um grave problema, né? Aí vieram as chuvas de fevereiro. As chuvas aí atrasaram ainda mais a colheita da soja e o plantio do milho, e nós viemos aí para um 30% de área plantada de milho da safrinha em fevereiro, e 70% aproximadamente da área plantada em março, né? Bom, e isso tem algum problema? Não, isso não tem um problema grave. Isso, pelo plantio mais atrasado, nós reduzimos a curva de produtividade potencial, né? Por ter plantado tão tarde. Isso é normal. Isso não é uma situação gravíssima só por ter plantado atrasado, né? Então, a primeira estimativa de 84 milhões, previa aí um plantio feito em fevereiro até começo de março. Com o atraso, nós reduzimos esse tamanho de safrinha para 80,7, por conta dessa curva de produtividade mais baixa, né? Mas abril, infelizmente, foi um mês aí extremamente seco, poucas chuvas e localizadas, né? Principalmente nessas regiões aqui do Paraná, Mato Grosso, São Paulo, uma parte do Mato Grosso, uma parte de Goiás, uma parte de Minas. E as lavouras, infelizmente, foram atingidas aí numa fase crítica de produção, aquelas que já estavam em polinização e pendoamento. Algumas ainda estão em fase de desenvolvimento e vão entrar aqui nessa fase crítica agora em maio. E outras estão aí praticamente complicadíssimas na sua situação de produção, talvez não cheguem nem a essa fase de polinização. Então, por que esta quebra de quase 10 milhões de toneladas? Essa quebra se dá em função desse processo que está ocorrendo em abril. As quebras são irreversíveis, né? Mesmo que a gente tenha 500 milímetros de chuva no mês de maio, essas lavouras não voltam, né? O que pode é recuperar alguma que ainda não está determinada a produção, e aí nós vamos ter que avaliar em maio se as chuvas realmente voltarem, mas a situação da safrinha de milho, ela é muito complicada, né? Nós tivemos, nesse final de semana, aí, chuvas no Mato Grosso, em uma parte aqui do Chapadão do Sul, Chapadão do Céu, no Mato Grosso e Goiás, mineiros, né? Mas, assim, você nota que são chuvas localizadas e pontuais e que não resolvem o problema geral da safrinha. Então,
Eu diria assim para você, claramente, que o número ele está bem ajustado ao que está acontecendo nesse momento, ao que aconteceu durante o mês de abril. Maio, se continuar sem chuvas ou da mesma forma, né, chuvas muito abaixo do normal, localizadas, e atingindo essa fase crítica das lavouras, não se assuste se nós tivermos mais um corte dessa produção, né? E depende basicamente desse mês de maio. Junho, nós ainda teríamos aí o risco das tradicionais geadas no Paraná, que poderiam aí realmente ainda pegar uma parte boa da safrinha, que é essa parte de Cascavel a Foz do Iguaçu, a beira-lago de Itaipu, né? Que são as onde as lavouras estão melhores no estado, né? E Paraguai também. Então, naturalmente, você tem aí uma safrinha cortada, justamente pelo que ocorreu em abril, mas ela não está concluída ainda, infelizmente. Bom, Paulo, então, perspectiva de que possa recuperar alguma coisa, não, só pode piorar. Eu diria assim, que esse número já está bem ajustado para o que aconteceu até agora, né, e para a situação nas lavouras, né? Então, se você tiver, por exemplo, um mês de maio de boas chuvas, que pode ser raro, né, mas vamos dizer que tenha, você poderia ter uma reavaliação dessas produtividades em alguma região, em alguma possibilidade das lavouras que vão entrar agora na fase crítica de produção, mas assim, muito diferente desse número, me parece diferente, difícil para cima, né? Agora, para baixo, basta não chover em maio. Tá certo. Bom, só para comentar mais um número aqui, o número total da produção ficou em 104,1 milhões de toneladas, contra o ano passado, 106,8 milhões de toneladas. Mudou alguma coisa no número da safra de verão na revisão, Paulo? Não, nessa revisão nós praticamente não mexemos na safra de verão, que ela está praticamente confirmada, né? Terminando as colheitas aí, principalmente em Minas Gerais e um pouquinho em São Paulo. O que nós realmente revisamos foi o número do Mato Piba, né? Do Norte e Nordeste, um verão que foi bem, que é uma área pequena, mas foi bem, e uma safrinha agora do Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantins, que está indo muito bem a safrinha, né? E nós aumentamos aí de 10 milhões para 12 milhões de toneladas, né? 11,7, a perspectiva de safrinha do Mato Piba. É claro que isso não compensa a quebra nos outros estados, mas pelo menos uma região que está indo bem a produção, né? Está indo bem, tendo aí uma boa projeção de resultado. Bom, Paulo, vou fechar aqui a tela da estimativa e dentro da nossa plataforma vou chamar aqui o preço da B3 do milho. Tá? Aqui o gráfico já está aqui, o milho para maio, e a gente comentando que o reflexo dessa quebra toda da safrinha é uma valorização, preço recorde que a gente tem observado para o milho. Bom, temos aqui o preço de hoje, o gráfico aqui vou puxar aqui dos últimos 3 meses, que mostra bem essa subida. Temos ali o preço chegando hoje a 104, 105 quase, 104,88. O que a gente pode comentar? Só sobe, Paulo, não tem muita perspectiva de outra coisa nesse mês de maio. Esse contrato de maio, ele liquida agora no dia 15, né, aproximadamente, então ele já está basicamente caducando, mas o que a gente pode entender sobre ele? Que o mercado não pode estar surpreso da alta do milho no primeiro semestre, né? Nós mesmo aqui no Safras Mercado temos apontado isso desde o ano passado, né? A tendência no primeiro semestre complicado de abastecimento, que a gente precisaria talvez de importações para segurar os preços, que nós teríamos aí dificuldades, precisaríamos uma safrinha plantada cedo, colhida cedo, para reduzir esse estresse de abastecimento do primeiro semestre. E, infelizmente, as coisas vêm dando aí meio em cima da pinta, né, do ponto de vista do consumidor. Os preços até romperam os R$100 sem nenhuma cerimônia. E a quebra de safrinha, ela vai agravando essa situação, né? Então, hoje, o contrato de julho da B3 bateu aí acima de R$106, né? Julho já deveria ser uma
o mês de colheita de safrinha, mas como está tudo atrasado, né? Está tudo postecipado, porque o plantio foi feito tardio, portanto, a colheita também será feita tardia, né? Por causa disso, nós alongamos a nossa entre-safra. Então, ao invés de a gente ter já um início de colheita de junho, julho, que atendia todo o mercado, agora nós vamos ter uma colheita que vai ser final de julho, agosto, setembro. Então, nós só vamos ter milho mesmo na safrinha lá por agosto, setembro, né? Então, os mercados ficam muito nervosos, né? Fica muito tenso. Não é um ano fácil, né? E o mercado vai precificando essa tensão climática em cima da safrinha e também precificando essa tensão sobre safra norte-americana, né? Porque os preços altos não são só aqui no Brasil. Nós estamos com os preços mais altos na Bolsa de Chicago desde 2012. Em 2012, nós tivemos a maior quebra de safra da história nos Estados Unidos. Naquele ano, os Estados Unidos perdeu 100 milhões de toneladas, um terço da safra americana, né? E a safra americana, nesse momento, está apenas sendo plantada. Então, há também uma tensão externa, né? Uma tensão com a safra americana, que não pode quebrar esse ano, tem que ser perfeita, etc. E há uma tensão interna com esse abastecimento interno brasileiro, que dura até agosto, né? Agosto nós vamos ter uma colheita de 70, 60, 65 milhões de toneladas de safrinha, que atende todo o nosso segundo semestre, tranquilamente em termos de abastecimento, mas nós vamos ter que competir com o exportador pelo milho disponível. Eu botei agora, já que você comentou, Paulo, que está vencendo maio, aí a gente tem a tela, como fechou hoje de julho, 105,20, né? É mais alto do que esse contrato que está vencendo em maio. Bom, Paulo, então o resumo da ópera é que vamos ter um mercado de clima tanto aqui no Brasil, quanto também em relação à safra americana, e qualquer problema, principalmente na safra dos Estados Unidos, aí o mercado pode tomar um rumo desconhecido ainda mais para cima, né, Paulo? Isso mesmo. Porque a quebra de safrinha, nós conseguimos administrar aqui internamente, né? Nós importamos, nós reduzimos a exportação, né? E encaixamos o abastecimento mais caro, mais barato, mas não falta milho para ninguém. Agora, se você tem uma quebra de safra americana, sobe o preço internacional e aí, independente do tamanho da nossa safrinha, nós vamos ter milho caro para o restante de 2021 e também para 2022. Né? Tá certo, Paulo. Te agradeço muito. Tenho certeza que foi muito esclarecedor tanto os motivos para toda essa quebra da safrinha, para esse cenário muito preocupante. Até a próxima, Paulo. Até a próxima. Obrigado. Até lá. Muito obrigado a todos.